Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair abundância com tanta facilidade enquanto você continua lutando mês após mês para fazer o dinheiro render até o fim? Talvez você tenha tentado de tudo: economias, investimentos, trabalho extra, novenas, promessas, e mesmo assim, a prosperidade parece sempre escapar por entre os seus dedos como água. Mas, e se eu dissesse que existe um segredo guardado por séculos? Uma chave espiritual que pode transformar sua realidade financeira em questão de dias. Um conhecimento tão poderoso que foi deliberadamente ocultada dos fiéis comuns. Hoje, vou revelar algo que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Uma versão especial da oração mais poderosa do cristianismo, transmitida em segredo pelo próprio Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, o homem que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Esta não é uma história como as outras. É um testemunho que pode mudar completamente sua vida financeira. Ainda hoje, antes de prosseguir, quero que você respire fundo, abra seu coração e sua mente. O que estou prestes a compartilhar é sagrado, é transformador. É um conhecimento que atravessou décadas protegido apenas por aqueles que Padre Pio considerava dignos de recebê-lo. E hoje, por alguma razão divina, este conhecimento chegou até você. Não por acaso. Nada é por acaso quando falamos das revelações de um santo como Padre Pio. Maria Concheta tinha 68 anos quando perdeu tudo. Seu marido havia falecido, deixando apenas dívidas. A casa estava prestes a ser tomada pelo banco, e seus 3 filhos, já adultos, mal conseguiam sustentar suas próprias famílias. Numa noite de desespero, ajoelhada diante do pequeno altar que mantinha em casa com a imagem de Padre Pio, Maria chorou até não ter mais lágrimas. Foi quando sentiu uma presença no quarto. Um perfume de rosas preencheu o ambiente, e uma voz suave sussurrou em seu ouvido: "Filha, reze o Pai Nosso das riquezas divinas." Maria nunca tinha ouvido falar dessa oração. Confusa, mas com o coração ardendo, ela perguntou como deveria rezar. E foi naquele momento que recebeu, palavra por palavra, a versão do Pai Nosso que havia sido revelada por Padre Pio apenas a seus mais próximos seguidores espirituais. Uma versão que não substitui a original, mas que a complementa com um propósito específico: abrir os canais divinos da prosperidade material. 3 dias depois, apenas 3 dias, Maria recebeu uma carta, uma antiga aplicação financeira que seu marido havia feito décadas atrás, e que todos pensavam estar perdida. Havia sido encontrada e multiplicada, o valor suficiente para quitar todas as dívidas e ainda garantir uma vida confortável pelos próximos anos. Coincidência? Talvez. Mas então, como explicar os outros milhares de casos semelhantes que começaram a surgir quando essa oração começou a ser compartilhada em pequenos círculos de devotos? Você deve estar se perguntando, se essa oração é tão poderosa, por que não é amplamente conhecida? Por que não está nos livros de catecismo ou nos sites católicos oficiais? A resposta é tão antiga quanto a própria Igreja. Alguns conhecimentos são protegidos, não por serem perigosos, mas por serem preciosos demais para serem banalizados, como pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, como nos ensina o próprio Evangelho. Padre Pio, com sua sabedoria divina, sabia que muitos buscariam esta oração apenas por ganância, por desejo de riqueza fácil. E este não é seu propósito. O Pai Nosso das riquezas divinas não é um bilhete de loteria espiritual. É um canal de conexão com a abundância, que é seu direito divino, desde que buscada com o coração puro e com propósitos dignos. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos com dignidade, sempre ajudou quem pôde, contribuiu para a sua igreja, fez o bem sem olhar a quem. Então, por que, meu Deus? Por que a prosperidade parece sempre passar longe da sua porta? Esta é a pergunta que ouço de tantas pessoas boas e trabalhadoras como você. Verdade é que existe um bloqueio espiritual que impede que a energia da abundância flua livremente para a sua vida. Este bloqueio não foi criado por Deus, jamais. Nosso Pai Celestial deseja apenas o melhor para seus filhos. Como diz a Escritura,
Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A abundância, inclusive material, é parte do plano divino para a sua vida. Este bloqueio foi criado por forças que não desejam ver os filhos de Deus prosperando. Foi criado por séculos de uma teologia distorcida, que glorifica a pobreza como virtude absoluta, quando, na verdade, a virtude está no desapego e na generosidade, não na escassez. Foi criado também por suas próprias crenças limitantes, absorvidas desde a infância, de que talvez você não mereça prosperar. Padre Pio entendia profundamente esta batalha espiritual. Como confessor de milhares de pessoas ao longo de sua vida, ele via o sofrimento causado pela pobreza material. Via famílias boas e tementes a Deus passando necessidades, enquanto tantos outros, muitas vezes sem qualquer escrúpulo moral, acumulavam fortunas. Isso não refletia a justiça divina na qual ele acreditava. Foi durante uma de suas experiências místicas, aqueles momentos em que Padre Pio entrava em êxtase e recebia comunicações diretas do plano espiritual, que ele recebeu a revelação do Pai Nosso das riquezas divinas, uma adaptação sagrada da oração ensinada pelo próprio Jesus, mas com um enfoque específico na libertação dos bloqueios financeiros e na abertura dos canais de prosperidade material. Antônio Ferrara, um dos filhos espirituais mais próximos de Padre Pio, foi um dos primeiros a receber esta oração. Dono de um pequeno armazém em São Giovanni Rotondo, Antônio estava prestes a fechar as portas devido a uma sequência de prejuízos. Após receber a oração de Padre Pio e rezá-la com devoção por 9 dias seguidos, algo extraordinário aconteceu. Um fornecedor antigo, que havia desaparecido há anos, reapareceu, oferecendo uma parceria que não apenas salvou seu negócio, como o expandiu para 3 cidades vizinhas em menos de um ano. Lucia Martinelli, uma viúva de 59 anos, que vivia de uma pensão insuficiente, começou a rezar o Pai Nosso das riquezas divinas após ouvir sobre ele de uma amiga que havia estado em San Giovanni Rotondo. Na mesma semana, recebeu uma proposta para alugar um pequeno terreno que havia herdado e do qual quase se esquecera. O valor do aluguel praticamente dobrou sua renda mensal. Histórias como essa se multiplicaram, sempre em círculos restritos, sempre entre pessoas que buscavam a prosperidade não por ganância, mas por necessidade legítima e com o coração aberto para também ajudar ao próximo com o que recebessem. Agora, você pode estar se pensando, se essa oração é tão milagrosa, por que não é amplamente conhecida? Por que não está nos livros de catecismo ou nos sites católicos oficiais? A resposta é tão antiga quanto a própria Igreja. Alguns conhecimentos são protegidos, não por serem perigosos, mas por serem preciosos demais para serem banalizados, como pérolas que não devem ser lançadas aos porcos, como nos ensina o próprio Evangelho. Padre Pio, com sua sabedoria divina, sabia que muitos buscariam esta oração apenas por ganância, por desejo de riqueza fácil. E este não é seu propósito. O Pai Nosso das riquezas divinas não é um bilhete de loteria espiritual, é um canal de conexão com a abundância, que é seu direito divino, desde que buscada com o coração puro e com propósitos dignos. Você trabalhou a vida inteira, criou seus filhos com dignidade, sempre ajudou quem pôde, contribuiu para a sua igreja, fez o bem sem olhar a quem. Então, por que, meu Deus? Por que a prosperidade parece sempre passar longe da sua porta? Esta é a pergunta que ouço de tantas pessoas boas e trabalhadoras como você. Verdade é que existe um bloqueio espiritual, que impede que a energia da abundância flua livremente para a sua vida. Este bloqueio não foi criado por Deus, jamais. Nosso Pai Celestial deseja apenas o melhor para seus filhos. Como diz a Escritura, eu vim